Alô pessoal, nossos amigos e amigas que acompanham o nosso trabalho aqui na internet, em nosso canal. Vamos continuar hoje, nesta quinta-feira, mais um trecho de estudo a respeito de O Livro dos Espíritos, aqui a partir da pergunta número 7, que nós estudamos, me parece, até às 6, nas outras quintas-feiras, né? E a gente vai falar um pouco agora sobre a pergunta número 7, a pergunta número 8 e, se der, a pergunta número 9. O nosso trabalho aqui é bem curtinho e a gente não vai querer cansar a paciência de ninguém. Bom, a pergunta de O Livro dos Espíritos, número 7, poder-se-ia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Essa pergunta, dirigida aos espíritos por Allan Kardec, inspirada pelos próprios espíritos, buscava trazer uma elucidação a respeito do princípio das coisas. Como é que se forma a matéria? De onde ela se originou? Qual é o tipo de matéria que se transformou para chegar a originar as matérias, né? A variedade de matéria que existe nos dias de hoje. Mas essa pergunta, ela é um pouco incompleta. Prova disso a resposta que os espíritos vão dar, que nós vamos ler e comentar em seguida. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Então, se eu descubro como se originou, por exemplo, o ouro, de qual matéria ou energia se originou? E essa outra matéria da qual teria originado o ouro? De onde ela surgiu? De outra fonte? E essa outra fonte? De onde teria aparecido? De outra fonte? Mas onde estaria então esta outra fonte? O que ela seria? De onde ela tinha surgido? Então sempre vai haver uma pergunta para querer responder ou interrogar a respeito da resposta anterior. É por isso que existem muitas informações que os espíritos não têm condição de passar para nós ou que nós não temos condição de compreender. Diz Kardec que atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porque essas propriedades são elas mesmas um efeito que deve ter uma causa. Então tá aí, a matéria em si, as propriedades íntimas dela, já são um efeito de outras fontes, de outro tipo de energia. Mas essa energia sempre terá uma outra fonte. Então não podemos explicar a propriedade íntima da matéria, dizer o que ela é exatamente, de onde ela veio, apenas estudando a sua estrutura. É buscando saber onde é que está as respostas, é que nós vamos sempre chegar a uma nova pergunta. Então, a esse conjunto de informações que nós temos e esse conjunto infinito de respostas que nós ainda queremos, nós precisamos dar um nome. E aí nós acreditamos que somente uma inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, teria esta informação. Ou seja, somente Deus. Pergunta número 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, isto é, ao acaso? Quer dizer, existem também aquelas pessoas que acreditam que tudo se formou por acaso. Todo esse compêndio de universo ou universos, estrelas, astros, planetas, energia escura, tudo o que existe teria se originado do acaso, né?
como se acaso fosse inteligente. Se eu pegar todo o material de construção de uma casa, telha, tijolo, areia, cimento, pedra e tudo o que for colocar na casa em um monte, lado a lado, em um lote, a casa vai se fazer sozinha? Então, por que pensar que o universo se fez sozinho? Tudo feito matematicamente, né? Até do próprio caos que acontece no universo, da final de estrelas, recomeço de outras, surge harmonia depois. Então a gente vai estar sempre procurando responder essa pergunta com a inteligência infinita, que é Deus. Os Espíritos respondem então: outro absurdo, que homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente? Aliás, o que é o acaso? Eles concluem: nada. A harmonia que regula as atividades do universo revela combinações e fins determinados e, por isso mesmo, revela a força inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é cego e não pode ser produtor de efeitos de inteligência. Um acaso inteligente não seria mais o acaso. Sempre vamos remontar a uma inteligência, porque as coisas são montadas, são feitas com inteligência. Tudo feito, mas não algo assim que foi esporádico, que foi por acaso. Percebemos que há, observando ao nosso redor, por exemplo, os inúmeros tipos de vida que existe, a beleza da natureza, tudo que existe, né? Vocês têm uma ideia, gente, uma borboleta, algumas espécies carregam um olho, desenho de um olho em cada asa. Quando elas abrem a asa, é como se a gente estivesse olhando para uma coruja. Então, a coruja talvez vai tentar pegar essa borboleta, ela vai ver ela de asa aberta, vai pensar que é outra coruja. E aí vai ficar com medo. Quem foi que pensou nesses detalhes tão pequenininhos, né? Existem tanta coisa na natureza que mostra essa inteligência nas coisas mais delicadas da evolução, né, do ser vivo, que a gente precisa pensar um pouco mais antes de dizer que tudo é obra do acaso, antes de dizer que Deus não existe, né? Onde se vê, pergunta 9, onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? E agora Kardec chegou na última pergunta da parte aqui, né, sobre aquilo que ele queria. Realmente era saber onde é que nós podemos ver a causa primeira, né, na causa primeira, uma inteligência suprema superior a todas as inteligências. Onde é que nós vemos Deus, né? Vamos observar as árvores, as plantas, os animais, o universo, os astros, tudo. Onde nós vamos ver Deus? Esta foi a pergunta de Kardec, né? É isso que ele quis saber dos espíritos. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o artífice. Pois bem, olhai a obra e procurai o artífice. É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso nada vê acima dele, e é por isso que ele se chama de espírito forte. Pode ser que um sopro de Deus pode abatê-lo. Então, muita gente que se julga inteligente, muito forte, um problema qualquer, uma doença, uma tropeção pode bater a cabeça, a pessoa vem a falecer, né? Então, existe tanta coisa que às vezes a gente fica pensando que a gente sabe mais do que Deus. A gente vai aprendendo, estudando ciência, a maioria dos cientistas são incrédulos em relação a Deus. Mas tem um motivo para isso, é que tudo que eles falam em relação a Deus, falam de um Deus antropomórfico, né? Um Deus muito parecido com o ser humano, cheio de falhas. Agora o Deus, na concepção espírita, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, o que é diferente. É bem diferente, é um Deus que não tem defeitos humanos. Ele tem qualidades
sobre-humanas, e muitas, infinitas. Vamos então encerrar aqui o nosso estudo. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Nenhum ser humano, não podendo criar o que produz a natureza, a causa primeira, pois é uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem ela mesma uma causa, e quanto mais ela realiza, é grande, mas a causa primeira deve ser grande. Esta inteligência é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome sob a qual Deus a designa. Aliás, qualquer que seja o nome sob o qual o homem a designe. Então, gente, na próxima semana vamos falar sobre o atributo da divindade. Mas aqui ainda nesta parte eu queria comentar com vocês a respeito da falta de bom senso de muita gente quando vai estudar Deus. Elas vão prevenidas, elas vão achando que vão falar de algo que elas entendem, ou que elas têm condição de compreender. Deus não é para ser compreendido ainda não temos essa condição. Deus é para ser sentido, é para que a gente o sinta, e isso qualquer um com o coração elevado, de mente elevada, pode fazer. Se você observar uma roseira, por exemplo, com os seus espinhos e a sua flor bonita, nós vamos perceber que os espinhos são para defender a rosa, a beleza da rosa, para que ela fique estruturada por mais tempo na natureza. E os espinhos servem também para proteger animais que fazem seu ninho, que fazem ali o seu ninho, né, os seus ninhos ali no meio. Eles se protegem ali no meio das flores, né, com o seu ninho, das aves ou outros predadores, aves predadoras ou animais predadores. Então tudo é pensado na natureza, tudo foi se desenvolvendo de forma inteligente. Será que nós somos capazes de compreender isso? Talvez a gente vai estudando, vai acumulando livros, vamos acumulando conhecimento, né? E um dia a gente vai compreender toda essa natureza ao nosso redor. Mas aí existirão outras centenas, talvez milhares, talvez infinitas perguntas para serem respondidas. Então, nesse sentido, Deus, causa primeira de todas as coisas, sempre trará para nós uma compreensão nova. Sempre que eu entender, penso, Deus é isso, eu estudo um pouco mais e penso, Deus não é só isso, é mais ainda. O nosso Criador, ele é infinito em suas perfeições. Ele é infinito em sabedoria. Ele tem o conhecimento de tudo. Ele está fora do nosso espaço-tempo, porque ele criou o espaço-tempo. Ele então está fora de cogitação de que nós possamos entendê-lo. Mas quanto mais nós estudamos, mais a gente compreende que ele é maior. Deus não tem essa questão de religião, não é questão de religião, não é questão só de ciência, não é questão de filosofia só. Deus é algo acima. Nós chamamos de inteligência suprema, as religiões cada um dá um nome, mas é algo acima da instituição humana, da compreensão humana. Isso todos devemos entender. Deus não é proprietário de determinada religião e a partir dali ele fica condenando as outras. Deus não tem muito a ver com a questão da vida do homem aqui. Essa vida nossa aqui é uma experiência para compreendermos a nossa natureza íntima como filhos de Deus. Então ele não interfere aqui marcando pecado, marcando erros, acertos das pessoas, fazendo julgamento. Deus não faz julgamentos. A natureza com a qual ele nos criou já nos dotou dessa questão. A nossa consciência que vai fazer o julgamento daquilo que nós fazemos de certo ou de errado. Então esse talvez seja a maior dificuldade, o maior empecilho para que as pessoas entendam a questão de Deus. Mas devagarzinho nós vamos conversando aqui, quem sabe, né? Todo mundo dando as suas ideias, assim a gente vai conseguir chegar lá. Beleza, gente? Nosso trabalho de hoje, estudo do Livro dos Espíritos, perguntas 7, 8 e 9.
e Deus nos abençoe e ilumine.